Lucas capítulo 15, e eu quero ler versículo 12 até o versículo 15. Quem encontrou, glorifica o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Olha o que é que diz aí. Todos encontrou? Se alguém está sem Bíblia, chegue lá perto dessa pessoa para ela ler com você. O que é importante de todos comprovarem a veracidade da palavra de Deus, e também é importante que todos deixem a verdade entrar no coração. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: vós sois chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não o fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificai-vos, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca do Senhor nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Amém? Amém. Eu quero ler o versículo 13 de novo. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em vós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Amém? Agora abra também a sua Bíblia. Livro de 1 Samuel. Samuel foi o último juiz que julgou a Israel. E o profeta Samuel é sempre fantástico. O profeta Samuel estava sempre à frente do seu tempo. O ensinamento de Samuel é maravilhoso. E aqui está Samuel novamente falando sobre a arca do Senhor. Segundo Samuel capítulo 6. Segundo Samuel capítulo 6. Glória a Deus. Versículo de número 11. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Gedeu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Agora preste atenção no 12. Então avisaram a Davi. Diga assim: então avisaram a Davi. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a trouxe para a cidade de Davi com alegria. Amém? 1 Samuel capítulo 7. Glória a Deus. Vai marcando isso aí para você meditar em casa. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. 1 Samuel capítulo 7, versículo 14. Se você puder pôr um papelzinho, um folheto em algum desses versículos, nós vamos falar sobre todos eles nessa noite, em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim, 7:2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, se tiver alguma coisa para marcar, e marque. E eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Põe no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, aqui tem terra boa para o Senhor plantar boa semente nessa noite. Espírito Santo, fala no coração de cada um de nós com alegria, para que nós possamos sair cheios da Tua palavra. Meu Deus, que a verdade que nós ouvimos aqui possa estar vindo do Teu coração para o nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor antes de Jesus. Se assente no seu lugar. E eu quero, em nome de Jesus, eu me assustei quando eu olhei ali para o relógio, mas eu quero, em nome de Jesus, trazer para os irmãos nessa noite algo a respeito de um dos utensílios mais sagrados que existia no tabernáculo. A Bíblia diz que quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo no deserto, Moisés fazer a casa de adoração no deserto, cada detalhe do tabernáculo foi dito pelo dedo, foi ditado pela boca de Deus, foi ditado pela mente de Deus. Tudo no tabernáculo estava sob o controle total de Deus. Moisés não mudou nada no tabernáculo, dizendo assim: eu acho que esse pedestal fica horrível nesse lugar, eu vou colocar esse pedestal do lado de cá. Não. Se Deus havia dito que esse pedestal teria que ficar aqui no cantinho, esse pedestal permaneceria no cantinho. Se Deus dissesse que o microfone desse pedestal devia ficar de lado, Moisés colocava ele de lado. Nada no tabernáculo saiu dos planos e propósitos de Deus. E um dos utensílios mais sagrados, um dos utensílios mais preciosos do tabernáculo se chamava a Arca da Aliança. Diga assim: Arca da Aliança. Arca da Aliança. Pergunta para esse irmão que está aí do seu lado: o que é a Arca da Aliança? Esse irmão sabe. Se sabe, diga assim: eu sei. Amém? Quem não sabe o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela era simplesmente um caixote. E quando eu falo isso, eu me lembro de uma mensagem que o pastor Raniel me emprestou, que já tem uns 10 anos que está comigo, que eu nunca entreguei. A Arca da Aliança, ela era simplesmente um caixote, e se alguém encontrasse com um caixote tipo aquele na rua, talvez não chamaria tanta atenção, chamaria talvez pela beleza, chamaria talvez porque ela era toda revestida de ouro, mas não chamaria atenção como utensílio sagrado, porque ela era um caixote. Ela era um caixote de mais ou menos 1 metro de diâmetro por 60, 1,15 m de diâmetro por 66 de largura. E ali agora vem os pormenores de Deus. A Bíblia diz que Deus manda Moisés revestir aquele caixote todo de ouro puro. Deus manda que aquele caixote fosse todo revestido de ouro puro. Deus manda que Moisés colocasse argolas, para que naquelas argolas fossem introduzidas varas, para que ficasse fácil de carregar aquele caixote. Deus manda que aquele caixote também por dentro fosse revestido de ouro puro. E Deus manda então também que fosse feito uma tampa, e aquela tampa, por sobre aquela tampa, se fizesse um utensílio chamado propiciatório, que era um lugar aonde mais tarde, aonde o sangue dos animais, uma vez por ano, seria espargido ali, para que os pecados do povo fossem perdoados. Ali sobre aquela tampa tinha 2 querubins, um voltado para o outro, e aquele
A Bíblia diz que dentro daquela arca, dentro daquela caixa, foram colocadas 3 coisas. Dentro daquela arca foi colocada as tábuas da lei que Deus deu para Moisés lá no monte, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aquelas tábuas simbolizavam a verdade da palavra de Deus, que durante todo o tempo em que aquela arca existisse, o povo tinha que saber que a palavra de Deus estava entre eles. O segundo utensílio que foi colocado ali foi a vara de Arão que floresceu. Quando Deus precisava de escolher um sacerdote, Deus pôs Arão à prova e pôs outras pessoas também. O escolhido seria aquele que a sua vara, que ele colocasse ali, florescesse. E Arão teve a alegria de ver o milagre de Deus num galho seco. No outro dia chegaram ali, as outras varas não tinham florescido, mas a vara de Arão tinha florescido, mostrando que Deus tinha um chamado para a vida dele. É a pergunta que às vezes nós fazemos: por que fulano de tal não veio para a igreja ainda? Por que ciclano ainda não aceitou Jesus? Por que Beltrano ainda não está aqui junto comigo? É porque ainda não chegou a hora dele. Deus escolheu fazer você florescer nessa noite, e é por isso que você está aqui. Então, aquela vara simboliza as pessoas que Deus chamou para o ministério. Aquela vara simboliza os homens e as mulheres que Deus escolheu dentre milhares para pregar o Evangelho. E o terceiro item que tinha lá dentro daquela arca era um pote com o maná dos céus. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então dentro da arca tinha um maná com o pão vivo que desceu do céu. Ninguém nunca tinha visto um milagre desse. Mas a Bíblia diz que lá no deserto ninguém passava fome, porque todo dia de manhã eles já levantavam da cama e a padaria do céu já tinha produzido um maná delicioso, e aquele maná sustentava mais de 600.000 pessoas que tinham saído do Egito. Aquele maná simbolizava Jesus Cristo no futuro, que nos dá vida e vida com abundância, que alimenta a nossa alma. Jesus um dia disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então dentro da arca estava também a representatividade de Jesus de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu. Quando a gente está assim parecendo que está com fome, Jesus sempre envia um maná para alimentar a nossa alma. Quem sabe você tem que passar por vários desertos, quem sabe você tem que passar por várias provações, por várias tentações, mas graças a Deus que nesta noite e sempre o Senhor tem provido um maná para alimentar a nossa alma, e não deixar que nós pereçamos no deserto. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Essas 3 coisas estavam dentro da arca. Quando o diabo via a arca, ele saía correndo derrotado. Sabe por quê? Porque ela era a presença de Deus em Israel. Quando o diabo olha para você, ele sabe que hoje já não existe mais uma arca de madeira para se carregar para lá e para cá. Ele sabe que hoje Jesus Cristo te reveste do Espírito Santo
triste. O profeta Samuel, todos nós sabemos que ele foi um milagre de Deus. Nós sabemos que Samuel veio de uma mulher estéril. E a Bíblia diz que naqueles dias que Samuel nasceu, quem estava julgando Israel como juiz era um homem chamado Eli. Diga assim, Eli. Eli era um sacerdote. Eli estava responsável pela arca de Deus. Mas infelizmente Eli não soube fazer a sua família andar nos caminhos do Senhor. Ele não conseguiu fazer os seus filhos terem as marcas do Calvário. Ele não soube fazer a sua família crescer no conhecimento da palavra de Deus. Quem sabe Eli era um pai que tudo que o filho queria ele dava. Eli, quem sabe, era um pai que gostava de fazer todas as vontades do seu filho. E os filhos de Eli foram crescendo. Eles tinham tudo para mudar a história e serem sacerdotes no lugar de Eli, mas por causa da desobediência dos seus corações, eles foram se transformando em jovens desobedientes, em jovens que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que quando as pessoas traziam a oferta ao altar, os filhos de Eli, que era para ser exemplo, que era para ser aqueles que apoiavam o seu pai, que era sacerdote, eles começavam a roubar as ofertas, eles começaram a fazer coisas que desagradavam aos olhos de Deus. E quando o líder vai mal, toda a nação vai mal. Quando o pastor vai mal, toda a igreja vai mal. Sabe por que essa igreja está sendo abençoada? Porque é uma unção de vitória sobre a vida do pastor. Sabe por que você está indo bem? Que Deus está operando na tua casa? É porque o teu líder está bem na presença de Deus. Por isso que a Bíblia manda nós orar pelos nossos pastores, porque quando eles começam a fracassar, tem que ter alguém ali para ajudá-los. Porque o pastor, o líder, ele tem que sempre estar bem, para que todos possam estar bem. E a Bíblia diz que Eli não estava bem, os seus filhos em desobediência. E a Bíblia diz que um dia os filisteus vieram contra a nação de Israel. Os filisteus chegaram ali para exterminar com Israel, para destruir a nação de Israel. E por consequência disso, Israel, que era uma nação de vitória, naquela hora estava perdendo a guerra. A desobediência dos filhos de Eli, junto com a desobediência e a idolatria de todo Israel, tinha entristecido o coração de Deus. E naquela hora Israel estava perdendo a batalha. Os filhos de Eli estavam lá na batalha. E eles comentam entre si: olha, vamos dar e vamos buscar a arca de Deus, porque quando nós trouxermos a arca de Deus aqui para o meio da guerra, nós temos certeza que o inimigo vai recuar. Quando nós trouxermos a arca de Deus aqui para o meio da batalha, nós vamos voltar de novo a recuperar as nossas forças e um milagre vai acontecer. Só que a palavra de Deus só é poder na boca de gente obediente. Tem muito crente por aí que está pensando que Jesus vai fazer milagre, mas não quer mudar de vida. Para você ter o poder de ir no nome de Jesus, você precisa de ser filho, de ser obediente a seu pai. A arca na mão de quem não vale nada, ela também não vai valer nada. Ela não vai valer nada, não é no sentido que ela não tem, que ela não tinha poder de Deus operando, mas era no sentido de que as pessoas que estavam tentando usá-la estavam com a vida fora do altar. E sabe o que acontece? Os inimigos não terem a arca e ainda tomam a arca. Está entendendo o que faz a desobediência?
Além de não ficarem com medo da arca, eles chegaram lá todo pomposo, carregando a arca de qualquer maneira, não se santificaram, não oraram, não jejuaram, não sacrificaram, não consagraram, pensaram que podia, e lá vai eles correndo com a arca. E os inimigos falaram: opa, está chegando um negócio lindão ali, ó, tudo revestido de ouro, olha, aquilo deve ter um valor financeiro muito grande, e já está pior que esse camarada, já tomou a arca, já matou aqueles camaradas, e levaram a arca do Senhor para as terras do inimigo. Aquilo que representava a presença de Deus em Israel, ela não era a presença de Deus, mas ela representava a presença de Deus. Agora estava lá na terra dos inimigos, agora estava perdida em terra estranha. E a Bíblia diz que houve planta em Israel, porque quando Eli ficou sabendo da notícia que os seus filhos tinham pegado a arca, tinha saído correndo com a arca sem santificação, sem vida no altar, quando ele começa a ver o que tinha virado a vida dele, por causa da sua falta de liderança, por causa da sua facilidade de encobrir pecado, ele começa a plantear, e a Bíblia diz que ele estava numa cadeira, e a tristeza foi tão grande que ele caiu da cadeira e morreu na hora. E agora a arca de Deus está no meio dos inimigos, perdida na terra dos filisteus. Só que o nosso Deus é um grande Deus. Glória a Deus. Nós repetimos uns aos outros aqui há pouco: não existe Deus maior do que o nosso. E ai daquele que tocar nas coisas sagradas. A Bíblia diz que lá na terra dos filisteus, eu não vou comentar muito sobre isso, porque eu tenho mais que falar para frente, mas sabe por que eu acho isso fantástico? A Bíblia diz que os filisteus chegaram lá sem saber o que fazia com aquele negócio, mas sabia que aquilo ali era um dos utensílios mais sagrados de Israel, e eles levam a arca e colocam elas lá dentro do Deus idólatra dele, lá dentro da imagem, pertinho da imagem de Dagom. Já que é Deus, então é tudo Deus mesmo. Vamos colocar isso aqui perto do nosso Deus, porque essa arca também representa Deus. Então, todos nós agora é poderoso. Mas a Bíblia diz outra vez: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Dagom nunca foi Deus e nunca vai ser. Dagom, Aparecida, São Jorge, Santa Senhora da Conceição, nunca foi Deus e nunca vai ser. O único Deus verdadeiro se chama o Senhor dos Exércitos. Ele tem poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que de madrugada alguém escuta um barulho lá no templo, e eles falam assim: olha, Dagom não deve ter gostado de pôr a arca perder, não. De raiva ele deve ter pegado a arca e quebrado ela toda. Quando eles chegaram lá no templo, está na Bíblia, meus irmãos. Quando eles chegaram lá no templo, diz que a imagem de Dagom estava prostrada, caída assim diante da arca de Deus. Eles pensaram assim: isso deve ter sido um vento que passou por aí. Vamos levantar ela de novo. Vamos tornar a levantar ela. Levantaram aquele mundo no quebra espada de imagem de novo, colocaram ela lá e fecharam as janelas para o vento não bater nelas e foram dormir. Quando passado um tempo, eles tornam a ouvir um barulho, saem todos eles correndo. Quando chega lá, aleluia, a imagem de Dagom estava caída no chão, só que dessa vez ela estava sem as mãos e sem a cabeça, porque assim que Deus faz, ele corta a mão, ele quebra o pescoço dos nossos inimigos, para que ele não se levante contra Deus. O único Deus verdadeiro é o Deus que nós servimos. Não existe Deus maior do que o nosso. Eles então, irmãos, começaram a ficar apavorados com o poder de Deus.
Para nós o poder de Deus é maravilha. Para aqueles que não conhecem a loucura, eles começaram a ficar sem saber o que ia fazer. Para completar as coisas, a Bíblia diz que a arca de Deus estava na terra dos inimigos, e ao invés de bênção, ela virou maldição. No outro dia, passados uns dias, aqueles homens inimigos do povo de Deus começou a ser atacado de hemorroidas. Meus irmãos, discutei, ficou feio lá. Hemorroidas para lá e para cá, e todo mundo queixando de hemorroida, para piorar mais as coisas. A Bíblia diz que veio uma praga de rato nas cidades dos filisteus. Para todo lugar tinha rato. Sabe o que eles fizeram? Vamos devolver essa arca lá para Israel. Nós não queremos mais ficar com esse negócio aqui no nosso meio. Os teus inimigos podem até tentar te prejudicar, mas a Bíblia diz que quando eles se levantam para te destruir, eles é que tropeçam e caem, porque eles são um braço de carne, mas conosco está o poder do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que eles pegam a arca. Eu estou correndo bastante por causa do nosso tempo. Eles pegam a arca e levam a arca. Mas aqui eu quero te fazer uma coisa muito importante. A Bíblia diz que eles colocam a arca de Deus num carro de boi. Diga assim, num carro de boi. E eles pegam aquele carro de boi e vão tocando aquele carro de boi até chegar num lugar chamado Bet-Semes. Bet-Semes era a divisa, aqui terra dos filisteus, aqui Bet-Semes, e eles entregam aquele trem lá pro primeiro que eles vêem em Bet-Semes e falam assim: fica com esse negócio aí, dá um jeito de vocês levar esse trem lá para Jerusalém, devolver esse trem para Israel. Esse negócio só trouxe problema para nós. E eu estou até trazendo, isso é os inimigos falando, irmão. Eu estou até trazendo uma oferta aí para esse Deus dos céus, porque ele é muito poderoso. Leva a arca embora da nossa terra. A Bíblia diz que aqueles homens de Bet-Semes não acreditou no poder de Deus e não acreditou muito naquilo que eles tinham contado a respeito do que Deus tinha feito. Ao contrário, lá, o que eles fazem? Eles querem destampar a arca para olhar o que tem lá dentro. Na obra de Deus, para você fazer a obra de Deus, você tem que andar em santidade. Tem gente tentando colocar o nariz onde não deve. A Bíblia diz que quando eles começaram a querer colocar o nariz dentro da arca, eles começaram a morrer fulminados. Mais de 50 mil homens morreram em Bet-Semes. Olhava dentro da arca, caía para trás. Olhava dentro da arca, caía para trás. Quando eu vejo essa cena, eu me lembro dos dias do apóstolo Paulo, quando aqueles homens chegaram ali num camarada endemoniado, falando assim: nós também podemos expulsar esse demônio no nome de Jesus que Paulo prega. E eles pensavam que estava podendo, não consagraram, não oraram, não tinha compromisso com o Calvário, pensaram que podia. Então chegaram lá e falaram com o endemoniado: em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. A Bíblia diz que aquele demônio pulou dali, deu um couro naqueles camaradas, rasgou a roupa deles todo e pôs eles para correr. Sabe por quê? Porque nós não somos nada sem Jesus. Aquele povo de Bet-Semes, eles eram israelitas, mas eles estavam longe da presença de Deus, eles estavam despreparados. E a Bíblia diz que quase 50 mil morreu. Os 50 e poucos olhou e falou assim: já morreu esse tanto, eu que não vou lá. Então sabe o que eles fazem? Eles chamam um sacerdote chamado Abimeleque, que morava num lugar chamado Queriate-Jearim. E aquele manda uma mensagem para aquele homem e diz para ele: olha, os filisteus entregaram a arca aqui, mas aqui, menino, morreu uma almaiada que já não tinha quase uma aqui, ainda morreu quase o resto. Leva embora essa arca daqui e vem buscar esse negócio. A Bíblia diz que Abimeleque se prepara. Abimeleque consagra o seu filho Eliezer como sacerdote. Eles vão lá e trazem a arca do Senhor para Queriate-Jearim, uma outra cidade dentro de Israel. Colocam a arca ali.
E eu tenho certeza, e eu quero que você preste atenção nisso. Todo mundo sabia agora, pelos comentários, que a arca já estava em Queriate Jearim. Naqueles dias, Saul já tinha sido ungido rei. Saul tinha por obrigação, havia sobre ele uma unção, e ele tinha por obrigação ir lá e resgatar a arca do Senhor para junto de si, para dentro do palácio, para perto da sua casa, para dentro da cidade de Jerusalém, porque ele sabia que aquela arca era o símbolo do poder de Deus no meio da nação de Israel. Mas sabe o que a Bíblia diz? E nós lemos aqui em Samuel capítulo 7, versículo 12. A Bíblia diz: e sucedeu desde aquele dia que a arca ficou em Queriate Jearim. Tantos dias se passaram que chegou a 20 anos. Saul, ele não preocupou em buscar a arca de Deus. E sabe o que isso significou para Saul? O reinado de Saul foi um fracasso. O reinado de Saul foi um dos piores reinados de Israel, porque o homem, ele não é nada sem a presença de Deus. Nós não podemos nada sem a presença de Deus. Se algum de nós pensar que somos alguma coisa, pobre, miseráveis somos, nós só somos alguma coisa por causa dele. Nós só somos alguma coisa por causa da misericórdia dele. Saul pensava assim: eu sou rei, eu faço, eu mando, eu desmando. Mas até demônios entrou na vida de Saul. Sabe por quê? Porque ele não se preocupou em trazer de volta a presença do Deus de Israel. Existem muitas pessoas que perdem a presença de Deus, que esfriam na fé e começam a ficar como aquele homem, como Saul. Não se preocupa em buscar novamente a presença de Deus. E sabe o que a Bíblia diz aqui? 20 anos a arca ficou lá, na casa de Abimeleque, em Queriate Jearim. Ninguém preocupava em ir lá buscar a arca do Senhor. E para completar mais as coisas, os sacrifícios que Israel tinha que fazer todo ano não estava sendo mais feito. Para completar mais as coisas, todos os dias tinha de se adorar ao Senhor pelas obras dele. E agora Israel adorava sem a arca. Como que eu vou adorar o Senhor dos Exércitos se o símbolo da presença dele não está dentro da minha casa? Aquele povo estava vivendo uma vida espiritual decadente, porque esqueceram da arca do Senhor, julgado num canto chamado Queriate Jearim. Muitas vezes nós esquecemos a presença de Deus num canto. Nós esquecemos o melhor dia da nossa vida espiritual nos cantos da vida. E a frieza espiritual é tão terrível que a gente começa a acostumar com ela. Pastor, o que é isso? Quando a presença de Deus está conosco, tem alegria, tem paz. Nós temos vontade de vir na igreja, nós temos vontade de consagrar, nós temos vontade de orar, nós temos vontade de desviar do pecado. Quando a presença de Deus está conosco, todo culto é uma festa, tem línguas estranhas, tem avivamento, tem poder de Deus de um lado para o outro. Mas de repente a frieza espiritual começa a entrar. Hoje eu já não vou no culto porque eu cheguei tarde no serviço. Amanhã eu não vou no culto porque eu estou cansado. Fulano de tal me convidou para mim no barzinho, hoje eu vou lá. Não, hoje eu não vou no culto não porque tem aniversário de fulano. Eu não vou no culto porque tem jogo na televisão. Eu não vou no culto porque está isso, tem acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu não vou no culto porque o pastor só sabe de dinheiro. O diabo
Bíblia diz que já tinha 20 anos que a arca estava esquecida em Kiriat Jearim. A pior coisa da vida do crente é quando ele pensa que tem a presença de Deus, mas ele começa a enganar a si mesmo. Porque Saul rotava a santidade para baixo e para cima. Mas um dia Samuel chegou para Saul e disse: Saul, Deus manda te dizer que ele te rejeitou. Deus manda te dizer que por causa da tua desobediência, ele não quer mais nada contigo. Se o ministério, se o reinado de Saul já estava fracassado, imagina depois dessa profecia. Sabe qual foi o sinal de Saul? Para nós não dá tempo de nós falarmos pormenores. O final de Saul foi quase suicidar. Ele só não suicidou porque apareceu uma malequita lá e ele pediu, pelo amor de Deus, para uma malequita matar ele. Para mim ele suicidou. Aquele é suicídio. Esse é o final daquele que não busca a arca de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Satanás veio matar, roubar e destruir. Agora tem uma diferença, mas também diz que Jesus Cristo veio da vida e vida com abundância. Então ainda tem jeito de nós buscarmos a arca do Senhor de volta. A tua vida espiritual não será um fracasso se a arca, se a presença de Deus estiver na tua vida. A Bíblia diz que Saul morreu e Deus já havia mandado Samuel ungir Davi. Davi agora ele assume o trono de Israel. Não dá tempo de nós explicarmos pormenor, que primeiro ele assumiu o trono de Hebron, depois ele assumiu de Israel, mas eu já quero passar logo para quando Davi assume toda a nação de Israel como rei de Israel. E sabe o que Davi faz? Davi ajuda todo o povo e diz assim: vamos buscar a arca do Senhor. Ainda não é motivo de dar glória. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Davi desce, chega lá onde a arca do Senhor estava na casa de que. Agora eu quero que você preste o máximo de atenção, muita atenção mesmo. Não desfrute da palavra agora. A Bíblia diz que Davi chega lá na casa de Abimeleque, já chega ali e já fala: Abimeleque, brigadão por você ter guardado a arca esse tempo todo. Tem mais de 20 anos que ela está na sua casa, brigadão. Abimeleque, já tem um carro de boi novinho aí na porta para poder levar a arca embora. E já foi pegando a arca, e já foi colocando a arca em cima do carro de boi, e já tinha dois camaradas ali, um tal de Aiô e um tal de Uzá, e eles já montaram na boleia no carro de boi, e já, vambora, e já começou a chicotear os bois, e os bois já saíram arrastando a arca de Deus, e a arca de Deus parecia que ela ia voltando para Jerusalém, mas a Bíblia diz que houve uma hora em que o boi, ele lá ia passando assim, ele pisou em falso, e ele deu aquela cambaleada, o carro tremeu todo, e Uzá meteu a mão na arca do Senhor, para poder tentar segurar a arca do Senhor, e a Bíblia diz que na hora, um raio caiu no Uzá, e ele foi destruído na hora, ele morreu na hora. Alguém aqui vira para mim e fala: não, mas que história triste. Não, essa história só aconteceu para nos ensinar duas coisas. Primeiro, que Deus não precisa de ninguém para ajudar a obra dele. Quem ajuda a obra é o Espírito Santo. É autossuficiente. Se você pensa, a igreja só está aberta por causa do meu dízimo, por causa da minha oferta, a igreja só está aberta porque eu estou lá, é mentira. Quem sustenta a obra é o Espírito Santo. A segunda coisa que eu quero te lembrar, porque você já sabe. Segunda coisa, a Bíblia diz que apenas os levitas podiam carregar a arca. Apenas homens e mulheres com unção de levita e com unção de sacerdote é que podia carregar a arca. Outra coisa, a arca não era feita para andar em carro de boi. A arca era para
bonitinho, para eu poder chegar lá na igreja e dar paz aos irmãos. Agora amanhã cedo eu vou tirar minha máscara de crente e vou colocar minha máscara de falso, de falador dos outros, de fofoqueiro. Eu vou colocar amanhã a máscara de mau testemunho. Mas a Bíblia diz: ai daquele que brinca com o Senhor dos exércitos. Se você prestar bem atenção, quando os filisteus colocaram a arca do Senhor no carro de boi, não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque o ímpio, a Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. Cada dia eles vão de mal a pior. A única solução para o ímpio é aceitar Jesus como Salvador. Porque se ele não aceitar Jesus, o fim dele é morte e destruição. Mas quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, um crente em Jesus Cristo, coloca a arca no carro de boi, isso é inaceitável. Se o ímpio lá fora está dando mau testemunho, está fazendo, está acontecendo, às vezes não acontece nada com ele. Agora, se um crente que já conhece Jesus Cristo começa a pisar no Evangelho, começa a dar mau testemunho, começa a sair da presença de Deus e andando segundo Satanás, o fim dele é morte. Cuidado! A Bíblia diz que aquele que já conhece Jesus e se desvia, o estado dele é pior. Pior do que o desviado é aquele que está dentro da casa de Deus com o pé aqui dentro e outro pé no mundo. Que era o caso de Uzá. Uzá queria carregar a arca mostrando que ele podia e depois queria até enfiar a mão na arca, mas com a vida longe do altar de Deus. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Se tem alguma coisa errada na minha vida, eu tenho que ir para o joelho e confessar e me preparar diante do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 66, 18: se eu não confessar os meus pecados, o Senhor não vai ouvir as minhas orações. Existem muitas pessoas dentro da igreja, pastor Raniel, que todos os dias estão precisando de bênção e de vitória. É bênção no lar, é bênção na família, é bênção aqui, é bênção ali. Está enfermo, está passando por problema, está com depressão e nunca vão ser ouvidos por Jesus. Sabe por quê? Porque não confessam os seus pecados. Estão pensando que Deus é obrigado a abençoar aquela vida sem santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Quer receber a tua vitória mais depressa? Aprenda a adorar a Deus e aprenda a confessar os seus pecados, porque a Bíblia diz que se você não reter iniquidade no teu coração, o Senhor vai te ouvir. E a Bíblia diz que Davi se entristece com aquela situação. Davi fica triste. Eu queria levar a arca, mas olha o que aconteceu, eu fiz tudo errado. E a Bíblia diz que ali perto de onde aconteceu aquele episódio, era uma terra árida, uma terra ruim. E ali morava um homem chamado Obed-Edom. Diga assim, Obed-Edom. Esse todo mundo conhece, não conhece? Obed-Edom. Davi bate na casa daquele homem. Senhor Obed-Edom, eu sou o rei de Israel. Aconteceu um fato ali muito triste para mim. Eu estava tentando levar a arca do Senhor de volta para Jerusalém, mas infelizmente eu fiz tudo errado. Tentei levar a arca com as minhas próprias forças. Tentei levar a arca do Senhor com a minha própria sabedoria. Tentei levar a arca do Senhor com o meu próprio entendimento, mas deu tudo errado. E eu queria pedir ao Senhor um favor. Guarda a arca do Senhor aí na sua casa para mim. A Bíblia diz que Obed-Edom atende ao rei. Deixa o rei entrar e colocar a arca dentro da sua casa. Em rápidas palavras,
Obed-edom morava numa terra invadida. Obed-edom era descendente de Golias, da terra de Gate. No miúdo aqui, para nós entendermos mais rápido, porque o horário já foi embora. Obed-edom não tinha nada a ver com a arca de Deus, não tinha nada a ver com o evangelho, mas a hora que a oportunidade surgiu, ele não desperdiçou. Oh rei, meu Senhor, fique à vontade, a minha casa é muito humilde, eu não tenho nem o que comer direito, eu invadi esse pedacinho de terra aqui. A hora que o Senhor chegou, eu pensei até que o Senhor iria me despejar, mas já que é para guardar a arca do Senhor, coloca ela aqui na sala, eu vou cuidar dela da melhor maneira possível. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele recebe a arca do Senhor na casa dele. Ele se prostra diante da arca do Senhor. Ele fica feliz com a chegada da arca do Senhor. Graças a Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Aleluia. A arca do Senhor ficou lá apenas 3 meses. Diga assim, 3 meses. 3 meses. Nesses 3 meses, a Bíblia diz que o Senhor mudou a história da vida de Obed-edom. Amém. Sabe por quê? Porque Obed-edom recebeu a arca com todo o seu coração, com todo o seu amor. Ele não recebeu a arca com falsidade. Ele não recebeu a arca com só menos importância. Ele recebeu a arca com o coração aberto. Está entendendo isso? Quando você recebe a presença de Deus com o coração aberto, Deus muda a sua história. Glória a Deus. De repente eu vim aqui para falar para poucas pessoas uma verdade que já foi tão dita, mas eu repito nessa noite: se você quiser e receber a presença de Deus na sua vida, Ele muda a sua história. A Bíblia diz, aleluia, a arca ficou ali apenas 3 meses e Deus começou a mudar a vida de Obed-edom. A miséria saiu, a enfermidade saiu, os problemas saíram, os demônios saíram. Porque quando a presença de Deus entra na sua vida, o mal tem que ir embora. Glória a Deus. Não existe obra maligna, feitiçaria, enfermidade que resiste à presença de Deus. Aquela terra árida que Obed-edom morava, aquela terra começou a produzir. Às vezes nós estamos preocupados. Mas eu não sou nada diante de Deus. Deus gosta dessa humildade, mas Deus também gosta de você dizer: eu não sou nada, mas eu te recebo. Eu não sou nada, mas eu abro a minha casa, o meu coração para o Senhor. Às vezes nós estamos querendo receber Jesus no palacete. Não, Jesus quer entrar na tua casa, que é humilde, que está faltando as coisas, que tem enfermidade, que tem problemas. É aí que Ele quer entrar, porque Ele entra e muda a história. 3 meses, pastor Raniel. E a Bíblia diz que Deus transforma a vida daquela família. Deus muda a história de Obed-edom. Mas agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa que eu vim profetizar aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém. E eu já estou entregando a palavra. A Bíblia diz que alguém passa na casa de Obed-edom e vê a transformação. Vê que Deus está fazendo algo tremendo ali na casa de Obed-edom. Às vezes eu fico imaginando a arca lá na sala de Obed-edom, e ele sabia que ele não podia tocar na arca, ele sabia que ele não podia destampar a arca, ele sabia que ele não podia nem passar um pano na arca, mas tinha uma coisa que ele podia fazer. A arca estava lá e ele dobrava os joelhos e dizia: bendito seja o Deus de Israel. Aleluia. Ele podia adorar, ele podia dizer: só o Senhor é Deus. Glória a Deus. A arca, a presença de Deus transformou
Alguém vai lá no palácio. Davi, ó rei Davi, passei na casa do Obed-Edom, lá onde a arca está guardada. E Davi já pôs a mão na cabeça e falou: meu Deus, o que é que aconteceu agora? Ele está cheio de hemorroida? Não. Lá na casa dele está infestado de rato? Não. Aleluia. Oh, aleluia. O que aconteceu com ele? Ele foi destampar a arca com falta de reverência e caiu morto para trás? Não. O que aconteceu então? Ele encostou na arca de qualquer maneira e foi fulminado? Não. A casa dele, Davi, era uma casa de sapé, agora é uma mansão. A família dele era a mais miserável que tinha, agora está prosperando. Graças a Deus. Lá era cheio de enfermidade, agora todo mundo foi curado. A presença de Deus transforma nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluias. Davi, Obed-Edom agora é um outro homem, Davi. Deus abençoou a casa de Obed-Edom por amor da sua presença. Amém. A casa de Obed-Edom está sendo transformada por amor da arca de Deus. Davi então reúne novamente todo o povo e diz assim: nós precisamos de fazer a arca de Deus subir da casa de Obed-Edom. Nós precisamos trazer a arca de Deus para Jerusalém. Sabe por que Deus precisava da arca em Jerusalém? Porque lá no futuro, um dia Jesus, quando estava subindo para o céu, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém é o foco da bênção para abençoar as outras nações. A arca não podia ficar só nos 3 quartos de Obed-Edom. Ela é maior do que isso. O poder de Deus é para todos nós. Amém. Davi não podia deixar a arca apenas num lote de 360 metros de Obed-Edom. Existe crente que aceita Jesus e não prega para mais ninguém, e não fala na palavra para mais ninguém, fica com Jesus só para ele. Não, a arca é para ser anunciada em todas as nações. Amém. Quando Jesus Cristo salvou a nossa alma do inferno, foi para nós anunciar essas boas novas. A Bíblia diz que Davi agora ele está esperto, ele aprendeu. Ele então chama os levitas, os sacerdotes e os santifica. Eles agora estão de joelhos confessando pecados. Eles agora estão de joelhos confessando as falhas. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. E eles agora estão de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo: nós falhamos, mas tem misericórdia de nós. Nós queremos espalhar o sangue novamente no propiciatório. Naquela época ainda não existia o Cordeiro de Deus. Naquela época era um animal que representava o sangue do Cordeiro futuro. E eles diziam: Deus, permita-nos trazer a arca, para que novamente nós possamos ter o gosto de espalhar o sangue no propiciatório, para nós sermos limpos dos nossos pecados. Eles agora se santificam. Eles agora não descem para buscar a arca de qualquer maneira. Sabe por quê? Errar uma vez é coincidência, errar 2 vezes é burrice. Eles já tinham errado a primeira. Olha o que diz a palavra de Deus. Crônicas, no capítulo 15. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar tão forte, que é uma unção
ação de Deus aqui fazendo maravilha nessa noite. Aleluias, aleluias. Lá no capítulo 15, no versículo 3 diz assim: pois quando, portanto, primeiro vós assim não o fizestes, e o Senhor fez rotura em nós. Todos aqueles que foram lá despreparados, foram mortos ou foram machucados por causa da desobediência. A desobediência gera desgraça, mas a obediência, ela gera cura, ela gera milagre, ela gera transformação de vida. Glória a Deus. Agora eles estão santificados, agora eles vestem roupas novas, agora o sacerdote não vai lá com qualquer roupa, eles vestem o éfode de linho, a roupa principal dos sacerdotes, aquela roupa é real, e agora eles não querem tocar na arca de qualquer maneira, eles querem pegar a arca e colocar nas suas costas. E a Bíblia diz que eles chegam ali na casa de Obed-edom e pegam a arca do Senhor nas costas e vão vindo para Jerusalém, cantando, salmodiando, pulando, dançando e glorificando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele dia foi uma festa em Jerusalém. A Bíblia diz que eles pulavam, eles cantavam, eles salmodiavam ao Senhor. Quando a arca volta para a nossa vida, é motivo de adoração. Quem sabe você, em algum ponto da sua vida, perdeu a arca do Senhor, perdeu a presença do Senhor. Quem sabe em algum momento da sua vida você pensou que você era alguma coisa sem Jesus. Eu estava pregando num lugar poucos dias atrás, e a irmã chegou perto de mim e falou comigo assim: não, pastor, eu vim porque sabia que o senhor ia estar aqui, que eu gosto de ver o senhor pregando. E começou a me elogiar, e eu comecei a ficar cheio de mim. Falei: não, irmão, glória a Deus, que bênção, graças a Deus, olha que bom e tal. E de repente ela falou: ora por mim. Quando eu comecei a orar por aquela mulher caiu no chão endemoniada. E Deus me mostrou nitidamente que o diabo estava tentando me convencer que eu estava pregando bem. Ah, irmãos, quem somos nós sem Jesus? Sem Jesus nós não valemos nem para ser pó da terra. Se Jesus tirar a misericórdia dele sobre nós, acabou o nosso ministério, acabou a nossa vida, pastor Ariel. É verdade. A glória é dele, a unção é dele, o poder é dele. E por isso a ele toda a honra e toda a glória. Graças a Deus. Aleluia. Nós não somos nada sem Jesus. E agora aquele povo tinha reconhecido isso e voltaram trazendo a arca com alegria para dentro das terras de Jerusalém. A arca agora estava no lugar que ela merecia estar, que era no alto para abençoar todas as nações. Nós somos abençoados pela presença de Deus que veio lá de Israel. A unção da presença de Deus se espalhou em toda a terra e nós somos frutos daquela unção. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo hoje representa a presença de Deus, representa a presença de Deus vivente. Antigamente precisava, glória a Deus. Antigamente precisava de uma arca para as pessoas verem que Jesus estava no meio do seu povo. Antigamente precisava de um símbolo para as pessoas verem que Jesus estava operando no meio do seu povo. Mas a Bíblia diz que um dia lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou.